de 23 anos era Jeoacás quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Amutal, filha de Jeremias de Libna. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que seus pais haviam feito, e lançou o preso faraó Neco em Ribla na província de Amate, para que ele não reinasse em Jerusalém, e impôs sobre a terra uma multa de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Então faraó Neco pôs por rei a Eliaquim filho de Josias, em lugar de Josias seu pai, e mudou-lhe o nome no de Jeoaquim, e tomou a Jeoacás, e levou-o ao Egito, e morreu ali. E Jeoaquim pagou a faraó a prata e o ouro, mas fez tributar a terra para dar o dinheiro conforme ao mandamento de faraó, tirando a prata e ouro do povo da terra, de cada um segundo a avaliação de sua riqueza, para dar a faraó Neco. De 25 anos era Jeoaquim quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Zebida filha de Pedaías, de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que seus pais haviam feito. Em seu tempo subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, ao qual Jeoaquim serviu por 3 anos. Depois voltou-se contra e se rebelou contra ele. O Senhor, porém, enviou contra ele tropas de caldeus, e tropas de sírios, e tropas de moabitas, e tropas de amonitas, os quais enviou contra Judá para que a destruíssem, conforme a palavra do Senhor que havia falado por meio dos seus servos, os profetas. Certamente foi por ordem do Senhor que veio isto contra Judá, para tirá-la de sua presença, pelos pecados de Manassés, conforme tudo o que ele fez, também pelo sangue inocente que derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente. O Senhor, portanto, não quis perdoar. Os demais dos feitos de Jeoaquim, e todas as coisas que fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E descansou Jeoaquim com seus pais, e reinou em seu lugar seu filho Joaquim. E nunca mais o rei do Egito saiu de sua terra, porque o rei da Babilônia lhe tomou tudo o que era seu, desde o rio do Egito até o rio de Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 3 meses. O nome de sua mãe foi Neusta filha de Elnatã, de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que seu pai havia feito. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor rei da Babilônia contra Jerusalém e a cidade foi cercada. Veio também Nabucodonosor rei da Babilônia contra a cidade, quando seus servos a tinham cercado. Então saiu Joaquim rei de Judá, para render-se ao rei da Babilônia, ele, e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos. E o rei da Babilônia o prendeu no 8º ano de seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa real, e despedaçou todos os utensílios de ouro que havia feito Salomão rei de Israel na casa do Senhor, como o Senhor havia dito, e levou em cativeiro toda Jerusalém, todos os príncipes, e todos os homens valentes, até 10.000 cativos, e todos os artesãos e ferreiros, que não restou ninguém, exceto os pobres do povo da terra. Também levou cativo Joaquim à Babilônia, assim como a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus eunucos, e os poderosos do país, cativos os levou de Jerusalém à Babilônia. A todos os homens de guerra, que foram 7.000, e aos oficiais e ferreiros, que foram 1.000, e a todos os valentes para fazer a guerra, levou cativos o rei da Babilônia. E o rei da Babilônia pôs como rei em lugar de Joaquim a Matanias, tio dele, e mudou-lhe o nome para Zedequias. De 21 anos era Zedequias quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 11 anos. O nome de sua mãe foi Amutal filha de Jeremias, de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a tudo que havia feito Joaquim. Assim aconteceu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, até que os expulsou de sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu aos 9 anos de seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, que Nabucodonosor rei da Babilônia veio com todo o seu exército contra Jerusalém, e cercou-a, e levantaram contra ela rampas de cerco ao redor. E esteve a cidade cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês prevaleceu a fome na cidade, que não houve pão para o povo da terra. Aberta já a cidade, fugiram de noite todos os homens de guerra pelo caminho da porta que estava entre os 2 muros, junto aos jardins do rei, estando os caldeus ao redor da cidade, e o rei se foi caminho da campina. E o exército dos caldeus seguiu o rei, e tomou-o nas planícies de Jericó, e todo o seu exército se dispersou dele. Tomado, pois, o rei, trouxeram ao rei da Babilônia a Ribla, e proferiram contra ele sentença, e degolaram aos filhos de Zedequias em sua presença, e a Zedequias tiraram os olhos, e acorrentado com correntes o levaram à Babilônia. No mês 5º, aos 7 do mês, sendo o ano 19 de Nabucodonosor rei da Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradã, capitão dos da guarda, servo do rei da Babilônia, e queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos príncipes queimou a fogo, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros de Jerusalém ao redor, e aos do povo que haviam restado na cidade, e aos que se haviam juntado ao rei da Babilônia, e aos que haviam restado da população, transportou o Nebuzaradã, capitão dos da guarda. Mas dos pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão dos da guarda, para que lavrassem as vinhas e as terras, e quebraram os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze disso à Babilônia. Levaram-se também as caldeiras, e as pás, e as tenazes, e as colheres, e todos os vasos de bronze com que ministravam, incensários, bacias, os que de ouro, em ouro, e os que de prata, em prata, tudo levou o capitão dos da guarda. As 2 colunas, um mar, e as bases que Salomão
Salomão havia feito para a casa do Senhor, não havia peso de todos estes vasos. A altura de uma coluna era 18 covados e tinha em cima um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 3 covados, e sobre o capitel havia um enredado e romãs ao redor, todo de bronze, e semelhante obra havia na outra coluna com o enredado. Tomou então o capitão dos da guarda Seraías o sacerdote principal, e a Sofonias o segundo sacerdote, e 3 guardas da porta, e da cidade tomou um eunuco, o qual comandava os soldados, e 5 homens dos assistentes do rei, que se acharam na cidade, e ao principal escriba do exército, que fazia o registro da gente do país, e 60 homens do povo da terra. Estes tomou Nebuzaradã, capitão dos da guarda, e levou-os a Ribla ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia os feriu e matou em Ribla, em terra de Amate. Assim foi transportado Judá de sobre sua terra. E ao povo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou em terra de Judá, pôs por governador a Gedalias, filho de Aicam, filho de Safã. E ouvindo todos os príncipes do exército, eles e sua gente, que o rei da Babilônia havia posto por governador a Gedalias, vieram-se a ele em Mispá, a saber, Ismael filho de Netanias, e Joanã filho de Cariá, e Seraías filho de Tanumete Netofatita, e Jazanias filho do Macatita, eles com os seus subordinados. Então Gedalias lhes fez juramento, a eles e aos seus subordinados, e disse-lhes: Não temais de ser servos dos caldeus, habitai na terra, e servi ao rei da Babilônia, e vos irá bem. Mas no mês 7º veio Ismael filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e com ele 10 homens, e feriram a Gedalias, e morreu, assim como os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. E levantando-se todo o povo, desde o menor até o maior, com os capitães do exército, foram-se ao Egito por temor dos caldeus. E aconteceu aos 37 anos do cativeiro de Joaquim rei de Judá, no 12º mês, aos 27 do mês, que Ivô-Merodach rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, concedeu favor a Joaquim rei de Judá, tirando-o da prisão, e falou-lhe bem, e pôs seu assento em posição de maior honra do que o assento dos reis que estavam com ele na Babilônia, e mudou-lhe as roupas de sua prisão, e comeu sempre diante dele todos os dias de sua vida, e foi-lhe continuamente dada a sua subsistência diária da parte do rei, por todos os dias de sua vida. Parabéns, você finalizou o segundo livro dos reis. E aconteceu a mim, tendo eu voltado a Jerusalém, e estando orando no templo, me veio um êxtase, e ouvi aquele que me dizia: Apressa-te, e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão teu testemunho sobre mim. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu prendia e açoitava nas sinagogas aqueles que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, eu também estava presente, e consenti em sua morte, e guardava as roupas daqueles que o matavam. E ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. E eles ouviram até esta palavra, e em seguida levantaram suas vozes, dizendo: Extermina-o da terra, porque não é bom que ele viva. E enquanto eles gritavam, tiravam suas capas, e lançavam pó ao ar, o comandante mandou que o levassem à área fortificada, dizendo que o interrogassem com açoites, para saber por que causa clamavam assim contra ele. E quando estavam o atando com correias, Paulo disse ao centurião que estava ali: É lícito para vós açoitar a um homem romano sem ter sido condenado? E o centurião, tendo ouvido isto, foi e avisou ao comandante, dizendo: Olha o que estás a ponto de fazer, porque este homem é romano. E o comandante, tendo se aproximado, disse-lhe: Dize-me, tu és romano? E ele disse: Sim. E o comandante respondeu: Eu com muita soma de dinheiro obtive esta cidadania romana. E Paulo disse: E eu a tenho desde que nasci. Então logo se afastaram dele aqueles que estavam para interrogá-lo, e até o comandante teve temor, ao entender que Paulo era romano, e que tinha o atado. E no dia seguinte, querendo saber corretamente a causa de por que ele era acusado pelos judeus, ele o soltou das correntes, e mandou vir aos chefes dos sacerdotes e todo o supremo conselho deles, e tendo trazido a Paulo, apresentou-o diante deles. E Paulo, olhando fixamente aos do supremo conselho, disse: Homens irmãos, com toda a boa consciência eu tenho andado diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele, que o espancassem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus vai te espancar, parede caiada. Estás tu aqui sentado para me julgar conforme a lei, e contra a lei mandas me espancarem? E os que estavam ali disseram: Tu insultas ao sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal do chefe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus, e outra de fariseus, ele clamou no supremo conselho: Homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, pela esperança e ressurreição dos mortos eu estou sendo julgado. E ele, tendo dito isto, houve uma confusão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo ou espírito, mas os fariseus declaram ambas. E houve uma grande gritaria, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, disputavam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo falou com ele? E havendo grande confusão, o comandante, temendo que Paulo não fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa, e tirá-lo do meio deles, e levá-lo à área fortificada. Quem responde antes de ouvir age como tolo e causa vergonha para si.